caso recente, que foi aqui em São Paulo, que me deixou muito mobilizada, que era uma mulher de 50 anos, negra, que estava andando na calçada, ela estava indo para casa e ela tinha terminado alguns meses com esse companheiro e ele a interpelou na rua e começou a dar facadas nela e ela cai e morre ali na hora, na calçada. E acho que isso mostra um pouco desse risco que é para a mulher quando ela muitas vezes decide romper com o ciclo da violência. Por que eu estou falando isso? Eu lido muito com polícias, né, com promotores, mas principalmente com policiais. E é muito comum, quando a gente vai fazer formação com os policiais sobre violência doméstica, eles têm uma certa resistência com o tema. Porque para os policiais que estão ali no trabalho da viatura, é comum que eles cheguem na casa dessa mulher que sofre uma violência, às vezes eles passam lá 4, 5, 6 vezes. Eles sabem que aquela mulher está sofrendo violência. Né? Eles chegam lá e essa mulher, ela não quer denunciar, aí o policial acaba não levando o agressor para a delegacia, ou porque não pegou um flagrante. E eles acham que essa mulher, é mulher de malandro, ela gosta de apanhar, no fundo, não adianta, né? Ela tem responsabilidade nessa violência que ela está sofrendo. Então, a gente tem uma enorme dificuldade de convencer esse policial que está na ponta, que precisa interferir nessa situação, de que ele precisa continuar tentando, que ele não pode desistir dessa mulher. Porque é isso, porque ela tem um vínculo afetivo, né? É uma pessoa que ela ama, mesmo batendo nela, que é o pai dos filhos dela, mesmo batendo nela. Então, é muito difícil para ela romper com isso. E aí fica no imaginário a ideia de que quando a mulher se divorcia, quando ela se separa finalmente, é o momento que ela rompeu com o ciclo da violência. E, na verdade, quando a mulher se separa, é quando ela está mais exposta à violência. E isso a gente precisa dizer para essa mulher. A gente não pode falar para ela, olha, se separa que vai ficar tudo bem. Porque muitas vezes não vai. A gente precisa ter responsabilidade nisso. A gente está falando para essa mulher, se separe, então se separa que a gente vai te ajudar. A gente vai te ajudar uma recolocação no mercado de trabalho, a gente vai ajudar seus filhos com creche, a gente vai te ajudar com algum programa de transferência de renda, a gente vai te ajudar te mandando uma casa-abrigo. Então, o Estado tem formas de ajudar essa mulher. Mas a gente precisa ter clareza que o padrão no Brasil hoje são homens que matam mulheres porque elas decidiram se separar deles. Então, esse é um caso que me marcou muito, porque era uma mulher de 50 anos, que estava, acho que 4 meses, separada. E é isso, ela não tem autonomia para decidir com quem ela vai viver. E no momento que ela decidiu que ela não queria mais viver com alguém que que provocava violência nela, ela foi assassinada no meio da rua, a facadas. Então, isso é muito cruel. E a gente precisa ter responsabilidade nesse acolhimento dessas mulheres. Hoje tem câmera por todo canto. E esses casos, de maneira geral, são gravados. E essas imagens dramáticas acabam sendo repetidas na televisão. Algumas emissoras tomam cuidado de cortar áudio do barulho de uma arma ou de um grito, de uma ameaça. E muitas vezes também paralisam a cena quando a agressão chega ao seu momento máximo, né? Mas nem todo mundo faz isso. E muitos que reproduzem nos seus canais não tem nenhum cuidado e nenhum respeito para com aquelas pessoas e com a imagem. A divulgação dessas imagens, você acha que atrapalha ou ajuda? Você traz uma ótima pergunta, porque, inclusive, na última semana, a gente teve uma parlamentar do Rio Grande do Sul que fez um projeto de lei para impedir que a imprensa reproduza imagens de violência contra a mulher, de feminicídios, por conta desses episódios dos 10 casos que aconteceram no feriado. Então, o argumento da deputada olha, a cobertura da violência contra a mulher tem que ser igual à cobertura de suicídio. No momento que está mostrando as imagens, isso pode incentivar e fazer com que outras pessoas tenham comportamentos violentos. E aí eu acho que, enfim, a gente tem que ter uma discussão, né, séria sobre isso. Porque se a gente teve alguma conquista nos últimos 20, 30 anos, tanto legal, com leis de proteção à mulher, quanto na nossa sociedade, é porque a gente está aqui fazendo esse debate. Né? Então, uma coisa é a gente cobrar a responsabilidade da imprensa, e eu acho que é necessário.
né? Acho que qualquer programa que espetacularize a violência, seja ela contra a mulher ou de qualquer natureza, é ruim, né? Porque isso vai legitimando a violência. Mas a cobertura, quando responsável, quando cuidadosa, ela é uma forma de informar o cidadão, da gente conscientizar o cidadão e as autoridades. E a gente só conseguiu avanços porque a gente criou um movimento na sociedade que foi se indignando com a violência contra a mulher, né? Que cada vez é menos tolerante com essas práticas, que por muito tempo foram naturalizadas, né? Não é que hoje o Brasil é violento para a mulher, que há 40 anos minha avó não sofria violência. Sofria, mas, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher e era tido como normal. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que cobrar responsabilidade na cobertura, mas é muito importante que a gente fale sobre o assunto. Porque quando a gente deixa de falar, a gente dá margem para que isso continue acontecendo e de forma silenciosa, né? Como aconteceu por tantas décadas nesse país. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.